E aí, galerinha do terceiro, beleza? Vamos lá, mais uma aulinha aí. Fazer correção aí, tá bom? Já adiantar a matéria da prova aí, que até acertar ou cair na prova, né? Vamos lá. Aulas 26 e 27. Tá? Apostila 4, apostila nova, né? Página 56. Eu ia falar para vocês. Nessa aula aqui, eu fiz com vocês, são 3 exercícios. Eu fiz com vocês o exercício 3. Nós vamos montar com vocês o exercício 1 e 2, tá bom? Para poder finalizar esse módulo da apostila aqui, o que vai cair na prova, tá? Bom, então vamos lá. Depois da aula anterior, tem mais um também para fazer. Se eu conferir, já mostro para vocês. Então, ó, página 56, aulas 26 e 27, exercício 1. Tá assim. Depois de aprender sobre dinâmica do movimento circular uniforme, um aluno tem uma ideia para medir a intensidade da aceleração da gravidade. Dotado de uma balança de mola, um dinamômetro, portátil degraduado em newtons, ele se dirige ao parque de diversões que instalou no bairro. Sabendo que a roda gigante, quando em movimento, apresenta velocidade constante, compra um ticket e nele embarca, com sua balança de mola embaixo do braço. Durante o passeio da roda gigante, ele encontra-se sentado na balança de mola e atentamente identifica e anota as leituras desta quando passa pelas posições mais baixa e mais alta da roda gigante, registrando respectivamente 936 newtons e 240 newtons. Então quer dizer, quando ele estava na parte mais baixa da roda gigante, lá no pontinho mais baixo, né, ele estava no dinamômetro e mediu 936. Depois, na parte mais baixa, ficou 240. Tudo bem? Lembrando que o dinamômetro mede é a normal e não o peso. Porque o peso é massa vezes gravidade. Então, quer dizer, concorda? Que ele não emagreceu e a gravidade local vai ser a mesma. Não pedir uma calcular, sendo que a gravidade local é a mesma. Só vamos confirmar. Tá? Então, a gravidade não muda, então o peso não muda. Então, que na hora que você sobe na balança, o que você mede é uma força normal, tudo bem? Tanto que essa balança é um dinamômetro, né? É uma balança de mola, indica força. Então, se você empurrar essa balança, ela vai marcar lá quantos quilos você está empurrando. Certo? Balança original mesmo, que não é dinamômetro, é aquela dos pediatras antigos, uns pezinhos para lá, para cá, tá bom? Chama-se balança de equilíbrio, né? Se equilibra um corpo com o outro. Tá bom? Vamos lá. Pergunta. De posse desses dados, sabendo que a massa dele é 60 kg, ele conclui que o valor da aceleração da gravidade local vale. Vamos lá, quero achar a gravidade local. Primeiro passo é o seguinte. Se a velocidade é constante, concorda se a velocidade é constante? Ó, eu estou na roda gigante. O ponto mais baixo, o ponto mais baixo. Certo? Ele falou que a velocidade é constante. Se a velocidade é constante, a aceleração é constante. Por quê? O R é igual para todos. Esse está na ponta, esse está na ponta. O R é igual. O raio aqui é igual aqui, certo? A velocidade é constante. Então, o A é constante. Se o A é constante, a resultante é massa vezes aceleração centrípeta. Logo, eu posso falar que a resultante em A é igual a resultante em B. Posso falar que as resultantes também são iguais. Certo? Então, se a resultante é igual, se o corpo está andando subindo e descendo, nós sabemos que o peso é igual a normal. Concorda? Peso é igual a normal. Se a resultante de A é igual a de B, peso é igual a normal. Como é que eu acho o peso? Massa vezes gravidade. Normal, tenho dois valores. Vou fazer a média. Normal de A mais normal de B dividido por 2. Por que por 2? Eu vou ter uma média. Tem uma normal em cima, uma normal embaixo. Você vai fazer a média e dividir por 2, tá bom? Vamos lá. A massa está multiplicando, vai passar dividindo. Então, eu posso falar que G vai ser igual. Vamos lá? Qual que é a normal? A normal vale quanto aqui? Normal de A, primeira, 936. Mais a normal de B, 240. Dividido por 2. Ó, a massa está aqui, vou jogar para cá, 2 vezes 60. Por que 60? Já que a massa do menino era 60 kg. Esse M está multiplicando, passa dividindo, certo? Então vai ficar aqui, gente, 936 mais 240, certo? Tudo isso dividido por 120. Vamos lá? Vou pegar a calculadora rapidinho, né? Então vai ficar como? 936, né? Mais 240, certo?
Tudo isso dividido por 120, tá? Aqui vai dar 9,8. Então, a força gravitacional local é igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Esse é o exercício 1, certo? 9,8 metros por segundo ao quadrado, alternativa C. É o valor aproximado da gravidade na Terra, né, gente? Se a gente calcular, a gente usa bastante 10 em exercício. Só que o valor ao nível do mar é muito próximo de 9,8, tá? Só que para efeito de cálculo, para arredondar, eu utilizo a maioria dos exercícios 10, certo? Copiem rapidinho a 1 para a gente para 2, tá bom? Vamos lá. Certo? Fizemos o exercício 1, então, na página aí 56, né? Agora para o exercício 2. Aqui. Página 57. Exercício 2. O 3 eu já fiz com vocês, então falta 2 para corrigir, tá bom? Então tá assim. Exercício 2 do Enem. O Brasil pode se transformar no primeiro país das Américas a entrar no seleto grupo das nações que dispõe de trem-bala. O Ministério de Transporte prevê o lançamento do edital de licitação internacional para a construção da ferrovia de alta velocidade Rio-São Paulo. A viagem ligará os 403 quilômetros entre a Central do Brasil, no Rio de Janeiro, e a Estação da Luz, no centro de São Paulo, capital, em 1 hora e 25 minutos. Isso aí era de junho de 14 de julho de 2009. Essa obra é para terminar em 2014, na Copa. Já passou 2014, Copa 2018, vai chegar 2022 e não sai do papel, né? Tá? Já licitaram, já teve quem ganhou, aí falaram que quem ganhou ofereceu dinheiro a mais, propina, e voltou, prendeu o nego, o negócio foi feio, né? E até agora nada, trem-bala nada. Então tem até as paradas, né? Ele vai parar São José dos Campos, Aparecida do Norte, tem algumas paradas aí específicas desse trem-bala. Até a viagem aumentar um pouquinho devido a essas paradas, tá bom? Aí tá assim, ó. Devido à alta velocidade dos problemas enfrentados na escolha do trajeto que será percorrido pelo trem e o dimensionamento das curvas, considerando que a aceleração lateral confortável para os passageiros e segura para o trem seja 0,1 g, onde g é a gravidade, que é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Aumente arredonda aí, né? Então, uma força, uma aceleração proporcional a 0,1 g, ou seja, a 1, tá ótimo, a gravidade vale 10, 0,1 vai dar 1. É uma aceleração considerada boa, tá bom? Para uma curva, ou seja, 1 metro por segundo ao quadrado de curva. E que a velocidade do trem se mantenha constante em todo o percurso, seria correto prever que as curvas existentes no trajeto deveriam ter um raio de curvatura de, no mínimo, aproximadamente quanto? Então, eu quero achar o raio de curvatura, né? Então, para achar o raio de curvatura, a aceleração é igual a v ao quadrado sobre r. Certo? Se eu quero achar o r vai ser igual a v quadrado dividido por a. Tudo bem? Então, meu r vai ser igual. Beleza. A aceleração eu tenho. Por que eu tenho uma aceleração? Porque ele fala que a aceleração, gente, é 1, né? Porque é 0,1 g. Se o g vale 10, 1/10 de 1 é 1. A aceleração vale 1. Aí eu tenho que achar a velocidade. A velocidade eu não tenho no exercício. Mas ele falou que é uma velocidade constante, né?
Se é uma velocidade constante, eu vou fazer a velocidade média. Já que a velocidade é constante, eu vou dividir o espaço pelo tempo. Já que ele falou, eles vão falar, professor, mas aqui é o movimento retilíneo. Falou que era retilíneo. É que na curva, ele quer saber na curva o raio da curva. Mas ele calculou como sendo retilíneo, tá? Vamos lá, o espaço. Qual é a distância de São Paulo e Rio? 403 quilômetros, ou seja, 403 mil metros. Certo? Passando para metro. E o tempo, gente? Meu tempo está 1 hora e 25 minutos. 1 hora tem 3.600 segundos, certo? Mais 25 minutos, vamos lá. Fazendo aqui 25 vezes 60, certo? Passando 25 minutos, dá 1.500. Mais 3.600, tá? Dá 1.500. Essa aí de cabeça, né? A calculadora atrapalha, né, gente? Não vai fazer de cabeça, fica mais rápido o negócio na calculadora, né? Mas vamos lá, comecei na calculadora, dá 5.100 segundos. Por que eu passei para metros por segundo? Porque quando eu trabalho com aceleração, gente, a aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então é obrigado a trabalhar no sistema internacional. Por isso que eu fiz assim. Quem quisesse fazer em quilômetro por hora também, beleza. Só que depois no final eu transformar para metros por segundo para poder jogar no exercício, tá bom? Posso cortar o zero aqui e zero aqui. Ficou o quê? 4.030. 4.030 dividido por 51. Boa ideia, hein? Vai dar 79, aproximadamente 79, né? Vamos arredondar aí, tá bom? Isso aqui vai dar 79,01, aproximadamente 79. 79 metros por segundo. Tranquilo aí? Vamos lá? Vai dar um valor bem diferente, né? Porque aqui vai ficar 79, certo? 79 ao quadrado dividido por 1 vai dar ele mesmo, tá bom? Então aqui vai ficar 79 vezes 79. Ele arredondou para 80, por isso que deu exato dele, mas não dá para arredondar para 80, né? Deu 6.241. 6.241 metros. Aí ele arredondou para 6.400. Diferença grande de arredondamento, né? Mas a resposta certa é aí, 6.400 metros. Ou seja, tá, gente? Ou seja, essa curva tem que ter um raio de 6.400 metros. 6 km de raio. Então, um raio de 6 km. Aí o trem pode vir com alta velocidade que faz a curva tranquila. Tá bom? O raio é grande, né? Então a curva fica suave, né? Certo, galerinha? Então encerramos aí essa aulinha aí, tá? Essa parte, calma. Eu continuei essa apostila, né? Eu continuei pra vocês, ainda não cai na prova, né? Cai a parte de energia, tudo, nós continuamos, ainda não cai na prova, cai na próxima, né? Nós vamos voltar, e dessa apostila aqui faltou corrigir um exercício da aula 25, tá bom? Então faça a correção rapidinho pra gente voltar aí, vamos lá. Já foi, né? Vamos lá. Aqui é curtinho, né? Aula 25. Página 55. Bom, vamos lá. Exercício 1. Tá assim para vocês, ó. O esquema a seguir mostra 3 engrenagens interconectadas pelo encaixe de seus dentes. Os dentes das 3 engrenagens possuem tamanhos iguais. Os dentes são iguais. Dessa forma, quanto maior é o raio da engrenagem, mais dente ela apresenta na sua periferia. Periferia para a extremidade, tá? Periferia longe do centro, não esqueça. Considerando a situação apresentada, sabendo que a engrenagem A tem rotação horária do ponto de vista leitor. Então o A, que é a roda grandona, gira para cá, né? O A gira para cá, esse é o A. Certo? Pergunta. Indica o sentido de rotação de cada engrenagem em função da rotação da engrenagem A. Ou seja, se o A rodar para cá, como é que roda o B e como roda o C? Se é roda denteada, a engrenagem roda denteada, o sentido é sempre oposto. Se o A está indo nesse sentido, o B vai nesse. Aí o B está encostado no C, tá? Então o C vai no sentido contrário, o C vai junto com o A.
certo? Então vai ficar assim, ó. Presta atenção, o A ele falou que é assim. Tudo bem? Aí o B está colado no A. Então na hora que o A bate, o B sobe. Então B sentido contrário. E o B está encostado no C. Então vai fazer contrário no C. Então o C fica igual a A. Tá bom? Ficou desse jeito aí o desenho de vocês. B de bola. Calcule a frequência de rotação das engrenagens A e B, sabendo que a frequência de rotação da engrenagem C é 40 RPM. Então eu tenho o seguinte, a frequência de C é 40 RPM. Não precisa nem passar para Hertz aqui, tá bom? O certo seria passar para Hertz, rotação por minuto, se a gente fosse resolver. Aqui ele quer comparar qual é a rotação dos outros, então tranquilo, tá bom? Tá? A gente pode deixar RPM também sem problema nenhum. O que dá para fazer? Primeiro passo é contar os dentes, né? Contem aí, ó, quer ver? Ó? Quantos dentes tem a roda C? A roda C tem 8 dentes. A roda B tem 11 dentes. E a roda A, deixa eu marcar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E a roda A, 13 dentes. Então, como tem os dentes, é que são proporcionais, né? Se você tem mais dente, tem mais raio, né? Os dentes são do mesmo tamanho, certo? Então, nós sabemos que essas frequências são iguais, tá? Que as frequências vão dar diferente devido ao raio, esse tamanho que vai dar. Para uma acompanhar a outra, tem que já mais rápido que a outra, certo? A menor já mais rápido que as outras, certo? Vamos lá, vamos fazer uma regra de 3, bem fácil, né? Olha aqui, ó. C tem 8 dentes e frequência de 40. Tem 8 dentes e a frequência de 40. Vamos pegar a B. A B tem 11 dentes e uma frequência de X, uma frequência FB. 80 vezes 40 vai dar 320, né? O 11 está multiplicando, passa dividindo. Frequência de B, 320 sobre 11, tá bom? Aí a frequência de A, gente. Mesma ideia, né, gente? O que vai mudar na frequência de A? Vou fazer de novo. Dente e frequência de C. 8 vezes 40, vai dar 320. Só os dentes de A que mudam. O dente de A vale quanto? 13, né? Então, a frequência de A vai ficar 8 vezes 40, vai dar 320, a mesma coisa. Você nem faz regra de 3 de novo. Só que no lugar de 11 vai ser 13. Ficar 13 vezes FA, tá bom? Passo 13 dividindo, 320 dividido por 11 e 320 dividido por 13. Rotação por minuto, tá? Como ele está em RPM, minha resposta continua em RPM. Se quiser passar para Hertz, pode, mas como ele quer só comparar, tá bom? Um com o outro, então não há necessidade de transformar. Posso deixar em rotações por minuto nesse caso. Agora, se fosse para calcular a frequência, depois velocidade, aceleração, aí teria que passar para Hertz, não esqueçam, tá? Então, dessa aula, o 2 eu fiz com vocês, então zerou. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá agora para a aula 13 do outro setor. Faça a correção rapidinho e vai para a aula 13. Falta só isso para corrigir, eu acho, desse apostila. O giz falhou aqui na aula 25, né? Aula 25, página 55. Eu sentei lá da câmera de lá, agora que eu vi com ruim. Tá? Então, facinho exercício, tá bom? Vamos lá. Aí eu quero que vocês abram depois, então. A aula 14 já fiz com vocês, já mandei vídeo aula, tá tranquilo, corrigi o exercício, que cai na prova de vocês. Não, o restante não cai, tá? Só aula 13 e 14 da apostila 4. Tá bom? Então, faltou para vocês corrigir. O exercício 1 eu fiz com vocês, falta o exercício 2. Vamos lá, então, ó. Exercício 2. Aula 13, tá bom? Aula 13, setor B, página 93. Então, setor B, página 93, tá bom? Setor B, página 93, exercício 2. Exercício 2. Tá? De calorimetria. Tá assim para vocês, ó.
Em um calorímetro ideal, mistura-se certa massa de água no estado sólido, ou seja, gelo, com certa massa de água no estado líquido. O comportamento da temperatura T em função da quantidade de calor Q para essa mistura está representado no gráfico aí abaixo de vocês. Sabes que esse conjunto está submetido à pressão de 1 atm e que o calor latente da fusão do gelo LF é 80 calorias por grama e o calor específico do gelo é meio caloria por grama grau Celsius e o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius. Pergunta: qual é a massa de água no estado líquido, tá? No equilíbrio térmico? Então ele quer saber qual é a massa do estado de água no estado líquido no equilíbrio térmico. Vamos lá. Primeiro passo é você entender o seguinte, né? Lá no exercício, ele mostra para vocês o seguinte. Primeiro eu vou dar para achar quanto é a massa de gelo. Por quê? O calor latente ele te dá no exercício. Tá? O calor sensível também. E lá tem que pegar tudo na tabela, que é facinho. Olha o gelo, gente. Deixa eu marcar aqui. Gelo. Gelo. Primeiro vai ter um calor sensível do gelo. Porque o gelo ele vai ter que derreter para depois transformar, não é isso? Então vamos lá. Qual é a quantidade de calor sensível que tem aí? Ó? Ele vai do menos 40, vai subindo, subindo, subindo. Quando ele chega no zero, ou seja, na transformação de gelo para água, ele vai gastar 4.000 calorias. Observe no gráfico de vocês, ó. Olha no gráfico de vocês aqui, que ó, ele vai sair do menos 40, ele vai subir, chegar no zero, olhando para o tempo, olhando para a temperatura, tá bom? Ele vai subir até chegar no zero, vai gastar 4.000 calorias para fazer isso. A massa eu vou achar, calor específico é meio, e a variação de temperatura é 40 positivo, que vai de menos 40 para zero. Meio vezes 40 vai dar 20, né? Então minha massa de gelo vai ser o quê? 4.000 dividido por 20, certo? Esse vezes esse dá 20, passa dividindo, corta os zeros, 400 dividido por 2 vai dar 200 gramas, beleza? 200 gramas de gelo, certo? Então deu 200 gramas de gelo. Vamos ver agora a água? Vamos lá. Presta atenção no seguinte. Vamos calcular a água para ver como é que fica? Eu sei que a água também estava o seguinte. Ó, a água estava no 80 e perdeu. Ela vai diminuir a temperatura, diminuir, chega lá no zero. Certo? Então a água também vai diminuir essa temperatura. Tá bom? Então vamos lá. O que acontece com a água? Quando ela tá, olha o seguinte. Ó, vamos pegar dois pontos conhecidos. Ela estava você pode pegar do 80 até o zero, ou pegar do 40 até o 80, tanto faz aí, vai dar a mesma coisa no final, certo? Então, vou pegar aqui do 80 até o zero, vamos lá, para a água. Calor sensível também da água, tá? Massa, calor específico e variação de temperatura, tá bom? Vamos lá, então vamos pegar aqui lá no comecinho, ó. De 80 até zero, certo? Ela vai ter 8.000 calorias. Vai gastar 8.000 calorias. A massa eu não sei, calor específico da água, estado líquido é 1, e a variação de temperatura de 80 até 0 vai diminuir 80, vai ser menos 80, certo? Tudo bem? Então a massa vai ser igual. Aí você vai falar, professor, vai dar negativa a massa? Não, porque esse aqui também vai ser negativo, né? Por quê? Eu estou perdendo calor, estou ganhando calor. O outro eu ganhei, só eu perdi. Então pode pôr menos 8.000 aqui, tá? Então menos e menos vai dar mais, tá bom? Minha massa vai ser igual, menos e menos dá mais, 80 vezes 1 dá 80, vai ficar 8.000 dividido por 80. Corta os zeros, 800 por 8, a massa da água é 100 gramas. Acabou o exercício? Não. Calma aí, vamos lá. Não acabou por quê? O gelo vai derreter. O calor latente está nessa linha, gente. Quero que vocês observem o seguinte, ó. Vou apagar só aqui em cima para eu esperar um pouquinho, tá? Essa parte é importante para vocês. Aqui, ó. Aqui era gelo, tá bom? Ó, então é o seguinte, essa linha reta indica a transformação. Aqui está 4.000 e aqui está 8.000 calorias, certo? Essa linha reta significa fusão. É onde o gelo está virando água e gastou 4.000 calorias para fazer isso. Então, meu calor latente é igual a 4.000. Então, o que significa? Calor latente é massa vezes latente. E se eu quero achar a massa de gelo que fundiu, vou fazer massa de gelo que fundiu, vai ser igual a Q dividido por latente. Então vai ficar 4.000 dividido por latente do gelo, 80, né? Olha aqui, ó. 400 dividido por 8, 50 gramas. Quer dizer, gente, ó.
200 gramas de gelo chegou a 0 grau. Mas quanto fundiu? Apenas 50 gramas. Certo? Tudo bem? Copia até aí, vamos lá. Vamos lá? Pagando aqui embaixo. Vocês vão entender melhor o exercício, tá? Continuar. O que acontece, gente? Ó, presta atenção. O gelo era 200 gramas de gelo. Só que no final, eu quero saber quanto ficou gelo e água. Eu quero saber quanto água está no final. Então presta atenção no seguinte, ó. Eu tinha 100 gramas de água. Então essa água é água. E só 50 gramas de gelo virou água. Então a pergunta é quanto que eu vou ter de água no final? Logo, no final vou ter 100 gramas de água, que eu achei, isso aqui não vai mudar, né? Que a água continua água, a água não virou gelo, certo? Você pode ver que o gelo aumentou a temperatura e virou água. E a água desceu a temperatura e vai continuar água. Mas quanto de gelo virou água? Fazendo a continha, M vezes L, isolo M, certo? Calor latente, certo? Calor latente nosso dividido por L, que é o latente, quantidade de calor latente pelo latente. O calor latente viu que é 4.000, que é de 4 a 8.000, 4.000. E o latente viu no exercício que vale 80. Corta o zero, 400 por 8 é 50 gramas. Portanto, 50 gramas de água virou gelo. Logo, no total, eu vou ter apenas 150 gramas de água. Então, no final, gente, se a pergunta fosse no final, você vai ter o quê? No final, eu vou ter 150 gramas de água e 150 gramas de gelo. É sempre assim? Tá igual? Não, a gente vai pôr na casa. Tá? Por que vai ficar 150 gramas de gelo? Porque o gelo às vezes deu 200. Se 50 derreteu, 150 ainda é gelo. Lembrando, a 0 grau é a única temperatura existente, com a pressão ATM, claro, que você pode encontrar água e gelo ao mesmo tempo, tá bom? Beleza? Tudo bem? Então a resposta certa, 150 gramas, C de casinha. Tá bom, galerinha? Ó, não esqueça de fazer a tarefa mínima dessas aulas, tá bom? Faça um pouquinho antes da prova para não se enrolar, tá? Não ficar acumular muita coisa, tá bom? Falou, galerinha. Até mais. Um abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.